Olá, olá, trader, caçador de tendência, bom te ver por aqui novamente. Você está no canal Catching Trends, eu sou o Nelson. Vamos fechar esse programa rapidinho que foi embolado. Tô com saudade de você, você deve estar pensando, cadê o cara? Não aparece mais aqui desde quinta-feira da semana passada, hoje é segunda-feira à noite e eu tô devendo o programa de fechamento da semana passada e o programa de fechamento de hoje. Então, vamos lá, vamos começar, porque a gente hoje teve um dia muito quente aqui no Brasil. Mas vamos começar pelo Bitcoin. Bitcoin semanal. Bitcoin semanal, esse é o candle que fechou a semana passada. Ou seja, se nós tivéssemos feito esse programa antes de hoje, tá, a gente ia dizer que Bitcoin semanal tinha uma grande possibilidade de cair, já que fazia um candle característico e típico de final de tendência. Só que esse candle precisa de confirmação no dia seguinte, ou na semana seguinte, no caso, que é o semanal. E a gente começou a semana, abriu a semana aqui no domingo, e nós temos aqui um candle de alta, acabando com a possibilidade, pelo menos momentânea, de Bitcoin semanal cair. E Bitcoin continua subindo. Vamos ver o diário. O diário nós temos aqui, ó, Bitcoin numa posição que fez a puxada, esticou o teto, foi esticando, esticando, esticando até o final, várias, 1, 2, 3, 4 missões 112.8, fez uma leve correção e já voltou aqui no dia de hoje a subir. Esse candle aqui é o candle aberto dessa noite. Hoje, durante o dia, no dia 25 de outubro, Bitcoin fez esse belo candle diário de crescimento. No 240 minutos, 4 horas, a Bitcoin tem essa posição que está ainda voltando para a zona quente de compra. Depois de uma descida, ele conseguiu voltar. É importante que ele conseguisse romper este topo aqui, este topo que foi feito aqui atrás. Ele ainda não chegou lá, ele ainda está devendo esse rompimento de topo, e se não romper, pode ser que ele venha novamente para baixo para tentar fazer uma recuperação em cima da EMA 144 e linha branca. Atenção, atenção investidor de Bitcoin, esse é o ponto importante no 240 minutos, e a partir dele nós então temos a movimentação do diário e do semanal, mas ele precisa passar desse ponto aqui, 63 mil, 64 mil. 64 mil é a posição que Bitcoin precisa romper. Vamos então agora para... Vamos primeiro nos Estados Unidos, né? Vamos deixar para o final a nossa bolsa aqui. Vamos tratar agora dos Estados Unidos. Estados Unidos que teve o SP500 semanal, voltando aqui semana passada, vamos chegar mais perto? Voltando aqui semana passada, na posição de 100% de fibo dinâmico. Essa aqui, esse candle foi o candle da semana passada, quando o SP500 voltou a encostar no teto do fibo dinâmico. Longe, muito longe daquela posição que a gente queria que ele perdesse 10%, não perdeu, ficou só no 5% e já voltou para cima. Hoje, num belo dia, SP500 já está ultrapassando os 100% e começou a esticar o teto. Teto que só se considera esticado quando o candle fechar. E esse candle só fecha na sexta-feira que vem. É bom lembrar que Catching Trends ainda não virou. Que coisa, né? Catching Trends ali sofrendo com a força do SP500 para cima. No diário aqui, ó, no diário SP500 hoje fez esse belo candle que começou a esticar o teto, já levando a abertura desta noite, um novo candle que nesse momento está atuando no campo positivo. A missão de Bitcoin é chegar no 112.8, é aqui que ele tem que chegar, tá? E a gente pode ver que o Catching Trends dele está positivo, fazendo uma virada bastante interessante. O alvo, então, dessa pernada de SP500 é de 4.608 no 112.8, a missão 112.8 que precisa ser cumprida. Do resto, SP500 continua belíssimo e forte, tá? No 240 minutos, SP500 chegou a cumprir a missão 112.8. 240 minutos foi lá, cumpriu a missão 112.8 e agora, nesse instante, está esticando o teto. Não dá ainda para a gente levar o 100% para cá, para essa posição,
Porque esse candle que está esticando, deixando, perdão, esse candle que está lateralizando e deixando o teto flat, horizontal, ele não fechou. É um candle de 240 minutos, a gente ainda tem que esperar, faltam 2 horas e 39. Se ele não ultrapassar o teto do candle anterior, aí sim a gente pode levar o 100% para essa nova posição. Tá? Vamos ver o dólar index. O dólar index ele tem feito, ele perdeu a força, não conseguiu chegar lá no 112,8, a missão aqui foi interrompida, tá? Ele está devendo essa missão e a gente pode então levar novamente o 100% para cá, porque ele não teve estrutura, não teve competência para chegar na missão 112,8 e fez uma recuada, chegando a perder o fundo mais próximo. Já retomou. Hoje fez um candle aqui interessante, um candle que juntos, é raro acontecer isso, mas acontece. SP500 e o dólar index fizeram candles positivos, candles de bom movimento. E ele retornou pela segunda vez para cima desse fundo anteriorzinho aqui perdido. E a abertura dessa noite tem dólar index já abrindo um candle positivo. É bom lembrar que ele está aqui com Catching Trends vermelho. Vamos ver para onde anda isso. Agora vamos à nossa bolsa. Vamos a B3. Vamos a B3. Vamos à nossa bolsa e nós temos aqui, vamos começar com o IBOV. O IBOV semanal. O IBOV semanal, vamos chegar a aproximar essa imagem para a gente ver melhor. Tá? O IBOV semanal que vinha desse fundo de início de março, tá? Final de fevereiro, na virada do mês de fevereiro para março, ele fez aqui a mínima do ano. A mínima do ano que foi testada aqui e confirmada nesse candlezinho de 5 semanas atrás. Fez mais uma vez um teste próximo, tentou fugir, tentou voltar lá para a zona quente de compra, mas na semana passada foi essa catástrofe. Coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa. Chegou a passar da zona de suporte, chegou a violar a EMA 144, mas a EMA 144 é a EMA 144 e o candle de queda não conseguiu fechar abaixo da EMA 144, ficando acima da EMA 144 e ainda na zona verde. Vendo aqui, ó, ainda dentro da zona verde. Qual a nossa surpresa quando começamos esse candle essa semana? Mas não vamos nem falar dele porque ele só termina na sexta-feira. Vamos passar então para o IBOV diário. Bom, o IBOV diário fez aqui uma semana complicada, uma semana com quedas fortes, tá? Passou, como vimos lá no semanal, o suporte que vinha desde a virada de fevereiro para março, tá? Chegou a roçar aqui a EMA 144 do semanal, mas voltou acima. Cumpriu missão 112.8, chegou até cumprir aqui juntinho uma missão 127.2. Então a gente já pode trazer o 0% para cá. Tá? O 0% já está aqui porque nós temos um candle fechado acima e o piso já está flat nessa altura do campeonato. Então nós temos aqui uma missão 112 com esticada até onde era o 127.2, mas hoje fizemos um candle interessante, apesar de IBOV diário ainda estar com Catching Trends vermelho. Foi um candle forte, um candle que puxou aqui quase para cima da zona de suporte que vem lá do início do ano, mas um candle significativo, tá? Que precisa de caminhar muito, ainda tem que comer muito feijão com arroz, como dizia minha avó, para poder chegar lá em cima. E que a gente ainda tem aqui do fechamento de hoje até a EMA 144, tá? Nós temos 8.700 pontos. Para chegar na linha branca são 9.800 pontos, ou seja, falta muito para IBOV caminhar e voltar para onde ele estava na área norte do gráfico. Se a gente for olhar, por exemplo, o índice futuro, 60 minutos,
a gente vê que ele fez uma bela puxada, uma bela recuperação aqui de baixo, depois desse monte de queda, ele veio, conseguiu subir, passou aqui do 23,6, depois saiu, conseguiu sair da zona vermelha, da red zone, subiu e foi tocar a linha branca. Foi tocar a linha branca e de lá ele deu uma voltinha. Isso não é muito interessante, apesar da gente ter aqui Catching Trends verdinho apontando para cima. Pode ser que a gente faça só uma leve correção aqui, chegando aqui novamente no início da Red Zone e depois então, quem sabe, partir para ir buscar a EMA 144, que vai estar passando aqui junto do 61,8, entrada da zona verde. Então essa pode ser o primeiro passo da caminhada grande que Ibov tem para voltar às posições mais altas e voltar à posição de compra. Por enquanto, a gente fez um belo candle, um belo dia, mas que é ainda muito pouco para dizer que a gente virou. Tá? Apesar de já termos possibilidades em cima de outros indicadores, como já discutimos na semana passada, com as linhas de avanço e declínio, com o ABV, eu acho ainda cedo a gente comemorar a possibilidade de Ibov voltar, apesar de achar que a queda da semana passada foi muito grande, desnecessária e que nós não temos nenhuma situação de gestão econômica diferente dos demais grandes países do mundo, das principais economias. Tá todo mundo no mesmo buraco, uma canoa violentamente furada por conta da pandemia que estivemos no ano passado, mas que a coisa está sendo tratada de uma forma com jeito. Porque se a gente pensar, se a economia do Brasil estiver com a cara do que foi o Ibov na semana passada, entende? Desiste, corram para as montanhas que acabou, pô. Eu acho que foi exagero. Vamos ver agora. Dólar, vamos ver o dólar semanal, olha aqui, esqueçam esse candle, o dólar semanal na semana passada conseguiu passar e fechar lá no alto da zona quente de compra. Apesar de ter deixado nos últimos dias uma sombra grande superior, sinal de que havia alguma desistência de comprados ali, de continuar avançando. Essa semana o dólar começou para baixo, mas a gente vai ver aqui no diário, porque para um dia só o gráfico semanal é muito pouco. No diário a gente tem aqui dólar fazendo um movimento nesses últimos 3 candles, tá? Que é uma característica de uma estrutura montada para vir retorno e correção dessa tendência de alta que ele tinha aqui. Chegou lá junto no 76,4 e não teve tração para navegar dentro da zona quente de compra no gráfico diário. Violou uma vez, violou a segunda abrindo dentro da zona quente de compra, mas fechando fora, e hoje com esse grande candle aqui voltando para a fronteira da zona verde, aqui no 61,8. Ele tem ainda Catching Trends forte verde, mas havendo aqui já uma pequena inflexão. Vamos ver o dólar futuro nos 60 minutos. O dólar futuro nos 60 minutos também, olha só, ele vem lá de cima, perde o 76,4, a zona quente de compra, demora um pouco, demora 3 horas aqui ainda pendurado nela, vem mais um pouco, encosta na zona verde, aqui na fronteira da zona verde, mais 3 horas pendurado nela, quando definitivamente faz aqui um movimento, perdendo a linha branca, mas com a EMA 144 de garantia, de suporte atrás, segurando essa queda do dólar e devolvendo ele um pouco para cima, lá um pouquinho acima da linha branca nas 2 últimas horas do pregão de hoje. Tá? Então, gente, a gente tem aqui uma situação que pode ser interessante. A gente tem ainda Catching Trends virado, a gente fez um belo candle hoje, o Ibov subiu 2,28, o dólar caiu 1,61, ou seja, nada maravilhoso, mas também não é desesperador. Eu acho que a gente tem que ficar atento, observar que alguns papéis podem começar a virar. Petrobras hoje fez um belo dia, ou seja, a Petrobras hoje é um dia interessante de se olhar, e a gente, quem sabe, consegue com isso começar a caminhar de volta, já que a correção chegou onde poderia ter chegado aqui no semanal, que era em cima da EMA 144.
tá? Se ele ficar, se ele sustentar essa EMA 144 aqui do semanal, a gente realmente tem uma forte possibilidade de voltar a ver Ibov lá para cima nos 120, 130 e mais. Pessoal, era isso. Desculpem o distanciamento de quinta-feira para hoje, segunda-feira à noite. Tá feita o fechamento. Voltamos a ficar em dia. Sucesso nessa semana para todos. Um grande abraço. Te encontro de novo amanhã.